Primeira vez em Petrolina? A minha também. Vamos conhecer juntos? Em pleno sertão e tão grande, tão desenvolvida, é de encher os olhos. Dizem que em um ano, Petrolina cresce mais que a média de outras cidades do Brasil. A cidade, que ainda surgiu no período colonial através de missões religiosas, era conhecida como Passagem do Juazeiro, a cidade vizinha, e fazia parte de Boa Vista. Petrolina ainda era uma vila onde muitos troupeiros que vinham do Piauí, Ceará e Pernambuco passavam para vender produtos em Juazeiro e ter acesso às navegações no Rio São Francisco. Estas negociações aconteciam na Rua do Grude, que hoje é conhecida como Rua Aristarco Lopes, esta que estamos sobrevoando, a mesma rua da Igreja Matriz, que na época era uma capela erguida pelo capuchinho Frei Henrique e que depois construiu a Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha dos Anjos, uma construção em estilo neocolonial e voltada para o Rio São Francisco. Petrolina tornou-se município em 1895 e cresceu em torno de seu centro religioso, graças ao trabalho de Dom Malan na década de 1920. Dom Antônio Maria Malan chegou da Europa para assumir o bispado na região, que nesta época já tinha sua sede em Petrolina. Dom Malan foi um empreendedor visionário. Construiu o Palácio Diocesano bem na frente à praça que leva seu nome. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, bem em frente à Praça Maria Auxiliadora, com suas árvores e banquinhos que convidam a boas conversas com os amigos. O Colégio Dom Bosco. E o maior destaque de Petrolina, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. A catedral, como todo petrolinense chama carinhosamente a igreja. A catedral foi construída com pedras da região, que foram carregadas pelos próprios moradores da época. Uma construção em estilo neogótico com vitrais franceses. É realmente magnífica. Repararam que, vista de cima, a catedral tem a forma de cruz e a concha acústica, que fica bem ao ladinho, tem formato de Bíblia? É uma cidade bela e abençoada, não é verdade? Petrolina tem um grande e importante patrimônio, e não há dúvida sobre qual seja: seu povo. A gente percebe que cada um, com sua força e visão, constrói e a torna grande. Desde os moradores ribeirinhos lá do início, que ajudaram a construir a cidade e alicerçaram a cultura local, até os dos tempos atuais. A região sempre recebeu bem a todos que chegam para somar ao seu crescimento. A capital do São Francisco já teve seu passado econômico na produção de couro. Existiam fazendas de gado na região e a produção de couro foi muito importante na época da Primeira Guerra Mundial. O centro antigo da cidade, hoje conhecido como Petrolina Antiga, teve papel marcante neste período. Nosso tour é um passeio de muitas descobertas. Da Petrolina Antiga para a Rua Dom Vital. Aqui, nesta mesma rua, era realizada toda semana a Feira Livre da cidade, bem antes de se tornar uma grande região de comércio na atualidade. A feira ainda funcionou até o final da década de 80. Foi nesta década que Petrolina passou por outro período de grandes transformações. Começavam as descobertas e investimentos no que chamamos hoje de agronegócio. Antes dos anos 70, a agricultura era praticada por ribeirinhos. Com a criação dos projetos Mandacaru, Bebedouro, Maniçoba e Nilo Coelho, começou a produção das culturas da cebola, melão, manga, uva e tantas outras da horticultura e fruticultura. Lembra que falamos que Petrolina acolhe a todos? Pois bem,
O agronegócio na região é acolhedor. A horticultura e a fruticultura praticadas na região são aliados e proporcionam trabalho ao grande e ao pequeno produtor. É surpreendente ver que, em meio a uma paisagem seca e árida, graças ao Rio São Francisco, encontramos verdadeiros tapetes verdes de prosperidade. Dezenas, centenas de produtores vieram de todos os lugares do Brasil e de várias partes do mundo para fazer da região o seu sustento e morada. Principalmente no fim dos anos 80, quando a exportação de manga e uva se tornou um dos grandes destaques econômicos do Brasil. Variedades de uva como a BRS Vitória, BRS Isis, Crimson, são algumas das estrelas da produção do Vale do São Francisco. Uma cultura de alto valor agregado que proporciona desenvolvimento e geração de milhares de empregos. Um verdadeiro oásis de oportunidades. Aliados a este cenário, a cidade conta com uma infraestrutura avançada em serviços e instituições públicas. Unidades do Sistema S, como SESI e SENAC, com suporte ao desenvolvimento da educação e profissão. Um dos setores que vem crescendo bastante é a educação. A educação desperta e atrai sonhos em Petrolina. As opções de cursos em ensino superior não param de crescer. São instituições privadas e públicas que proporcionam aos estudantes formação em engenharia civil, agronomia, enfermagem, comunicação social, direito, arquitetura, medicina e diversas outras. O grande destaque é a Univasf, criada no início dos anos 2000. Nosso voo não pode esquecer da cultura e lazer. Chegamos ao Museu do Sertão, onde seu acervo abriga milhares de objetos da cultura indígena, ribeirinha e do povo sertanejo. Fundado na década de 70, o museu está localizado no centro da cidade, bem próximo aos prédios da Justiça. Voltamos ao rio. Ele que banha a cidade e alimenta os sonhos de quem vive aqui. Além de proporcionar o desenvolvimento urbano e do agronegócio através da irrigação, o Velho Chico nos dá a oportunidade de ter várias opções de lazer e prática de esportes. Uma delas é este maravilhoso balneário, o de Pedrinhas, que fica a 34 quilômetros do centro da cidade. A antiga aldeia de pescadores recebe este nome pela quantidade de pequenas pedras em sua margem. Aqui podemos encontrar bares e restaurantes com o melhor da culinária ribeirinha e um delicioso banho de rio. Também podemos ir ao Bodódromo, um complexo de restaurantes que servem a famosa carne de bode ou de carneiro, assado, cozido ou outros tantos pratos da rica culinária sertaneja. Uma verdadeira delícia que atrai milhares de turistas. E não podemos deixar de falar do Parque Josefa Coelho, vizinho da Univasf, com pistas de corrida, quadras, parques para crianças. O parque fica localizado entre vários bairros e regiões da cidade. E é aqui que petrolinenses de todas as idades aproveitam para praticar esportes, meditar, ler um livro, fazer um piquenique. O desenvolvimento é uma das características mais marcantes desta cidade, com mais de 340 mil habitantes e o quinto lugar como cidade mais populosa de Pernambuco. Petrolina é sinônimo de progresso, não deixa a desejar perante os grandes centros do país. Na cidade, há hospitais, clínicas de diversas especialidades, indústria, órgãos da justiça, uma enorme variedade no comércio, com shopping e centros varejistas por toda a cidade. Muita coisa para conhecer, não é verdade? Nosso voo poderia durar horas e horas. Petrolina é uma cidade encantadora
que mistura os traços dos grandes centros urbanos e construções modernas com seu povo hospitaleiro e cativante, mais a magia transformadora do agronegócio. Dizem que quem vem uma vez sempre quer voltar. Para dizer a verdade, estou querendo ficar.